Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo. No vídeo de hoje iremos aprender como analisar os dados aqui dessa planilha, tá? E determinar o valor total das vendas, tá certo? E ao mesmo tempo iremos analisar esses dados para determinar a quantidade de itens vendidos, o valor total das vendas, tá? O valor total aqui das vendas que ocorreram aqui, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, valor total de Porto Alegre, as vendas totais em janeiro, em fevereiro e março, e o valor no Rio de Janeiro em fevereiro e o valor de Porto Alegre em janeiro. Tá bom, pessoal? Então, antes de mais nada, se inscreve no canal. Na descrição do vídeo você pode ver como ajudar o canal, tá certo? Para que a gente grave mais vídeos. Curte, compartilha. Sem mais demoras, vamos começar aqui, tá bom? Então aqui eu tenho minha planilha. A gente quer saber aqui o valor total aqui, tá certo? Da quantidade vezes o valor. Então aqui é muito simples, tá certo? Você vai usar aqui a função, né? Você vai colocar aqui igual multi, tá? De multiplicar, chamar ela aqui. E a função multiplicar, ela pede o número 1, número 2 mais número 3, ou seja, quais os números que você quer multiplicar. Ele aceita vários números, tá? Eu quero multiplicar a quantidade vezes o valor. Então eu vou chamar aqui o número, o primeiro número, ponto e vírgula, o segundo número. Como eu só quero multiplicar dois números, então fecho parênteses e dou Enter, tá certo? Então ele multiplicou aqui a quantidade vezes o valor unitário. Como é que eu faço então para copiar para as outras células? Muito simples. Eu posso vir aqui, botãozinho direito, botãozinho esquerdo, canto inferior direito da célula, apareceu a cruzinha, aperta duas vezes, tá? Então ele vai preencher as demais células. Perfeito, gente? E agora deixa eu melhorar isso aqui pra gente. E agora eu quero saber o total, né? O número de itens vendidos. Quantos itens foram vendidos? Tá certo, gente? Nesse primeiro trimestre aqui. Quantos itens foram vendidos? Então a gente vai usar a função soma, tá? A função soma é muito simples. É somar número 1, número 2 mais número 3, certo? Então o que eu quero somar aqui? Eu quero somar todos esses números aqui. Tem até a quantidade vendida, certo? Então basta que eu faça o quê? Clique aqui com o botão esquerdo e arrasto até lá embaixo. Ele vai selecionar esse intervalo aqui para que eu não precise colocar de 1 em 1. Seleciono o intervalo onde estão meus números, meus valores que eu quero somar e fecho parênteses. Dou Enter e ele tem a quantidade de itens vendidos. Agora eu quero saber o valor total de vendas. O valor total de vendas, a gente pode, né, somar toda essa coluna aqui, tá certo? Mas também a gente pode usar uma função chamada soma produto, tá? A função soma produto, então você vai selecionar a quantidade, tá certo? A quantidade aqui de D4 a D19, perfeito? D4 a D19, perfeito? Ponto e vírgula matriz 2, que é o valor unitário, perfeito? Então vai ser E4 até o E19 e fecho parênteses, tá bom? Então ele somou a quantidade, somou o valor unitário e multiplicou os dois, perfeito, gente? Então agora eu quero o valor total, né, de vendas do Rio de Janeiro, tá bom? Então como é que a gente vai fazer agora? A gente vai usar uma funçãozinha chamada soma C, perfeito? Soma C, abre parênteses. Então a função soma C, ela vai pedir o intervalo. Que intervalo? O intervalo que eu vou aplicar o critério, tá certo? Que critério, gente? Eu vou apresentar um intervalo que vai conter Rio de Janeiro, perfeito? Vai conter Rio de Janeiro. Quem é que contém Rio de Janeiro aqui? É o A, coluna A. Então eu vou escolher aqui coluna A, 4 até A19, perfeito?
fecho parênteses e vou dizer aqui o critério entre aspas. Eu vou escrever o que? Rio de Janeiro, fecho aspas, ponto e vírgula. Veja aqui, eu já apliquei aqui o intervalo que vai ser procurado, o critério que eu quero procurar e qual o intervalo que eu quero somar. Qual o intervalo que eu quero somar? Onde tem o valor total de vendas. Então eu apresento aqui a faixa de valores, tá certo? Que é F4 a F19, perfeito? Fecho parênteses. Quando eu fecho parênteses, ele vai apresentar o total de vendas apenas do Rio de Janeiro. Porto Alegre, mesma coisa, igual, soma, vou colocar aqui maiúsculo, soma C. Onde é que está Porto Alegre? Aqui em A4 a 19, perfeito? Ponto e vírgula, o critério é o que? Porto Alegre, fecho aspas, ponto e vírgula. Qual o intervalo que vai ser somado? O intervalo total de vendas, perfeito? Então venho aqui, seleciono esse intervalo, F4 a F19, fecho parênteses, perfeito? Aqui está o meu total de vendas de Porto Alegre. Agora eu quero o total de vendas apenas em janeiro, independente de cidade, perfeito? O que eu faço então? Igual, soma se, abro parêntese, mesma história. Qual o critério? Agora não é a cidade do Rio de Janeiro, agora é o mês de janeiro. Onde é que está o mês de janeiro? Na coluna mês. Então eu vou selecionar o intervalo que vai estar os valores do mês de janeiro. Ponto e vírgula. Vou dizer qual o critério, certo? Eu quero o critério mês de janeiro. Muito bem. Ponto e vírgula. Qual o intervalo de soma? O intervalo de soma continua o mesmo. F4 a F19. Fecho parênteses, tá certo? E dou Enter. Perfeito? Mesma coisa eu vou colocar aqui. Soma-se. Só que aí, para a gente ganhar tempo, eu faço o quê? Copio esse valor aqui, porque é a mesma função. Basta que eu venha aqui e altere de janeiro para quê, gente? Quero fevereiro agora. Fevereiro. E dou Enter, tá certo? Vou repetir aqui para você entender. Eu podia somar aqui, igual soma-se, ok? E continuar toda a função. Mas eu vou e copio aqui, ó. Botãozinho, perdão. Voltando aqui, botãozinho esquerdo, canto inferior direito, apareceu a cruzinha preta, eu seleciono e arrasto para baixo. Só que aqui vai estar janeiro, mas eu quero o que? Fevereiro. Eu vou e substituo janeiro por fevereiro. Muito bem. Basta que eu apague aqui, certo? Só que aqui, quando você copiou, veja que os valores eles deslocaram. Por quê? Eu tinha que travar aqui, fazer referência, certo? As células, porque uma vez que quando você copia, ele vai e desloca. Então basta que você clique aqui na fórmula e vem aqui e arraste aqui para delimitar a faixa correta e vou dar Enter. Muito bem. O valor total e máximo, mesma coisa. Copio aqui a fórmula, venho aqui, coloco março, certo? Apaguei aqui, mesmo problema aqui, ó, ele deslocou, não apareceu essa linha 4. Então eu venho aqui e arrasto para cá, fechei parênteses. Agora ficou um pouco mais complicado, porque eu quero os valores do total de vendas do Rio de Janeiro em fevereiro. Mas a gente não vai se desesperar, por quê? Mas a gente tem a função aqui, soma, Cs, que na soma se você tem um critério, agora eu tenho vários critérios, tá? Então, como é que eu faço então? Eu vou fornecer o intervalo da soma, continua sendo isso aqui, certo? Ponto e vírgula. O critério, o intervalo do critério 1, qual é o intervalo do critério 1, gente?
Rio de Janeiro. Então venho aqui, onde é que está? Na coluna A. Então A4A19, 1000, intervalo de critério 1. Agora ele quer o critério 1. Coloca o que? Entre aspas o que? Rio de Janeiro. Ponto e vírgula. E agora ele quer o intervalo do critério 2. Qual o critério 2? Fevereiro. Onde é que está o intervalo do critério 2? Na coluna B. Então, de B4 a B19. Tá certo? Esse é o intervalo do critério 2. E agora você informa o critério. Entre aspas, o que eu quero? Fevereiro. Fecho aspas. Tá certo? E só. Acabou. Recapitulando. Intervalo, né? Intervalo da soma, ou seja, onde estão os totais de somas que eu quero somar? Aqui em F4, F19, perfeito? Agora eu quero o intervalo do critério 1. Qual é o critério 1? Janeiro. A4, A19, tá aqui. Qual o critério? 1, Rio de Janeiro. Intervalo do critério 2, que é fevereiro, B4 a B19. E o critério? Fevereiro, que vai estar onde? Aliás, perdão. E o critério? Fevereiro. Fecho parênteses, certo? Ele traz aqui apenas as vendas relacionadas a Rio de Janeiro em fevereiro, certo? E agora eu quero o valor das vendas de Porto Alegre em janeiro. Muito simples, igual, soma Cs, abre parênteses, intervalo da soma, continua o mesmo aqui, perfeito? Ponto e vírgula, intervalo do critério 1, onde é que está aqui a cidade de Porto Alegre? A4 até A19, perfeito? Ponto e vírgula, abre aspas, eu quero o critério. Qual o critério que eu quero? Porto Alegre. Muito bem, ponto e vírgula, intervalo do critério 2, eu quero um critério sendo o que? Janeiro, mês de janeiro. Então, o intervalo que está no mês de janeiro é B4 a B19. Ponto e vírgula, abro aspas. E o que é? Eu escrevo o critério janeiro. Deixa minúsculo aqui. Janeiro. Fecha aspas, fecha parênteses e dou Enter. Muito simples, né, gente? Então, aprendemos aí várias funções aí importantes para você analisar os dados aí da sua planilha, perfeito, gente? Então é isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, quer ajudar o canal, está na descrição do vídeo, tá certo? E até a próxima!